Vamos estar lendo um texto, esse texto já é conhecido de muitos, eu acredito, e ele se encontra lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 e 42. 1 Reis 18, 41, 42. Se você está aí com a sua Bíblia, acompanha, ou então se acompanha no telão. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Sabe, essa história é muito boa. Deixa eu continuar. É muito legal. 43, vamos até o 46. E aí continua o texto dizendo assim: vai e olhe na direção do mar, Elias disse a seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse o servo. Então 7 vezes Elias mandou: volte para ver, volte para ver. Volte para ver, volte para ver, volte para ver. E na 7ª vez, o servo voltou e disse: eu vejo, é uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu te dar um contexto desse texto. Nessa época, Israel estava sendo governada por um rei chamado Acabe. Esse rei, ele foi considerado, não sendo um bom rei, mas sim um rei ruim aos olhos de Deus. Porque ele adorou outros deuses. Ele trouxe para dentro de Israel uma cultura pagã, que iria adorar vários deuses. A palavra de Deus fala que Acabe, foi considerado, se você comparar com todos os reis de Israel, ele foi considerado o rei que trouxe mais a ira de Deus naquela época. E para ainda, piorar a situação, Acabe casa com uma mulher chamada Jezabel, misericórdia da Jezabel, ou mulher atribulada. Jezabel era uma mulher pagã. Ela veio a Israel e ela começou a adorar o Deus Baal, ali os Baalins, e assim era a perspectiva de Israel naquela época. Então Deus diz: eu vou fazer alguma coisa para provar para o meu povo que eu continuo sendo Deus. E ele chama naquela época o profeta Elias, e ele diz: Elias, fale para o povo que eu vou fazer parar de chover por 3 anos. Eu vou fechar as portas dos céus e não vai chover, não vai cair uma gota que sequer de água por 3 longos anos. E assim aconteceu. E assim que Elias dá o recado, Deus manda ele fugir, e ele foge por 3 anos, e depois Deus diz: agora volta. E é justamente nessa passagem. Mas aqui nós precisamos entender uma coisa: nós estamos em uma figura, em uma imagem, onde o povo de Israel está prestes a receber a chuva de Deus novamente, está prestes a ver o poder de Deus se manifestar novamente sobre eles. Mas a gente precisa entender que não foi da noite para o dia.
Não foi em um estralar de dedos, durou 3 anos. Sabe por quê? Porque tem certas coisas que precisa passar por um processo. Tem certas coisas que precisa passar por estágios. Na nossa vida, nós conseguimos perceber, a nossa vida ela é repleta de estágios, repleta de estações. Tem tempo de seca, tem tempo de chuva, tem tempo de plantar, tem tempo de colher. E a minha pergunta para você nessa noite é: você está preparado para a chuva? Pergunta para quem está do teu lado, diz assim: ei, você está preparado para a chuva? Olha o que você está perguntando. Sabe por quê? Porque geralmente a gente corre da chuva e não para a chuva. Quando começa a chover, todo mundo sai desesperado. Ai meu Deus, é a chuva atrás do guarda-chuva. Ai meu Deus, a minha escova. Pastor, fiz uma escova. A pranchinha demorou tantas horas e a chuva vem estragar tudo, não pode. Então, será que a gente está realmente preparado para a chuva? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vim hoje falar para você de uma chuva natural. Eu vim falar para você hoje de uma chuva sobrenatural. Sabe por quê? Porque chuva tem a ver com bênção. Chuva tem a ver com prosperidade. Chuva tem a ver com as portas dos céus abertas para a sua vida. E é isso que vai acontecer hoje. Se você chegou seco, você vai sair daqui inundado, encharcado pelo poder de Deus e pelas bênçãos dele para a sua vida. Hoje é tempo de chuva, e esse é o título da nossa mensagem: tempo de chuva. É tempo de chuva. Aleluia. Sabe, eu amo processos criativos. Eu amo pessoas criativas, porque honestamente eu não sou uma pessoa tão criativa. Eu sou muito operacional. É aquele tipo de pessoa que me dê a tarefa e o prazo para realizar, que eu vou mover céus e terras para te entregar aquilo no prazo. Mas eu amo ver pessoas criativas, pessoas que têm ideias assim, ó. Às vezes eu estou em reuniões criativas e eu sou a única pessoa que não fala. Eu fico só esperando, não vejo a hora de fazer isso acontecer. Mas aqui na nossa igreja, nós temos um setor chamado de criativo. Nós podemos dar uma salva de palmas para o criativo. Sabe por quê? Porque se nós somos incríveis, eles são super incríveis. Vocês que são do criativo, não desistam. Vocês fazem algo incrível. Sabe? E aqui na nossa igreja nós temos essas pessoas que trabalham no criativo. E geralmente eu estou passando aqui pela igreja na semana, e eu passo ali na sala do criativo, e tem uma placa bem grande assim que diz assim: reunião criativa, não perturbe, venha depois de tal hora. E eu fico me imaginando, o que será que acontece dentro daquela sala? Se eu pudesse ser uma mosquinha para entrar lá e começar a perceber o que é que acontece, o que é que eles falam, o que é que eles pensam, o que é que acontece dentro de uma reunião criativa. Sabe por quê? Porque eu fico me perguntando, como é que as coisas começam? Como que uma ideia começa? Como que um plano criativo começa? Qual foi a primeira palavra? Qual foi a primeira inspiração? Sabe por quê? Porque nós escutamos às vezes músicas lindas, músicas que falam ao nosso coração, e você diz: pastor, que música linda, eu senti a presença de Deus, eu me arrepiei todo, quase não saio da igreja, o peso da glória de Deus, o louvor estava incrível. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós olhamos o produto final, mas muitas vezes o autor dessas músicas, ele começa a escrever, e talvez o começo, as primeiras linhas, ele diga: está horrível isso aqui, está horrível, não sei se eu continuo, mas sabe, eu vou continuar, eu vou até o final. E aí, nós conseguimos ver músicas como aquela: aleluia, o amor insistiu em me amar,
O amor insistiu em andar em direção à cruz. Para quê? Para me salvar. Gente, tem algo muito sério nessa palavra, começar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós começamos e desistimos antes de ver o produto final. Nós começamos e nós não temos paciência para passar pelo processo e ver o que Deus pode fazer através das nossas vidas. O começo muitas vezes significa desistir. O começo muitas vezes significa vergonha. O começo muitas vezes significa você olhar e dizer: isso aqui não vai dar em nada, isso aqui não vai chegar em lugar nenhum, isso aqui não vai acontecer. E muitas vezes nós vivemos uma vida onde a gente começa e desiste, começa e desiste, começa e desiste, porque não temos paciência para ver o processo, porque depois do processo vem o resultado. Não sei se você já foi para a academia, mas a primeira semana da academia tem coisa mais chata não. Você fica todo dolorido, mas depois passa, depois melhora, depois você vê os resultados. E você vai para a academia para perder peso, aí diz: pastor, eu sou a mais gorda da academia. Aquelas meninas da academia com aquelas roupas curtas, eu tenho tanta vergonha, sabe, eu não vou fazer academia, eu vou sair. Você chega, eu não consigo levantar 5 quilos no supino reto, ô vergonha, eu vou sair dessa academia. Mas nós não entendemos que depois do começo, nós passamos pelo processo e depois vem o resultado. A gente precisa, fala para quem está do teu lado aí, comece. Começa. Entenda, sabe o que? Entenda o valor dos pequenos começos. Entenda que existe valor no começo, nos pequenos começos da sua vida. Não desiste, porque talvez seja nesse pequeno começo que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Não desiste antes de ver o resultado final. E sabe, nesse texto, a gente precisa entender algo. A gente precisa entender como Elias tinha fé. Se eu pudesse escolher alguém da Bíblia para dizer assim, eu quero ter a fé como a daquele homem, eu queria ter a de Elias. Porque homem para ter fé, a natureza desse texto é fé pura. Sabe por quê? Porque no versículo 41 ele diz assim: Elias ouviu o som de uma chuva. Ele ouviu, ele não viu, ele ouviu. Ele sentiu e ele acreditou, porque ele tinha fé que era Deus que estava agindo, que era Deus que estava falando. Ele não precisava ver para saber que Deus continuava sendo Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque pela fé, muitas vezes, nós estamos percebendo, nós estamos ouvindo, nós estamos sentindo algo que você ainda não pode ver. Isso é fé, é acreditar. Muitas vezes a mudança não vai ser aparente, ou seja, muitas vezes a mudança não vai ser visível na sua vida, mas porque você não vê, não significa que Deus não está agindo. Porque você não vê, não significa que Deus não está fazendo pela sua vida. Precisamos ter fé. Ora, fé, ela é a certeza das coisas que esperamos e a convicção das que não podemos ver. Hebreus 11:1 diz assim: fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Veja, Elias sabia disso. Elias, ele sabia que existiam estágios necessários para ele passar. Estágios necessários para que a bênção de Deus chegasse até ele. E muitas vezes na nossa vida nós queremos pular os estágios. E nós paramos nos estágios. Quando começa um estágio, a gente quer desistir, porque a gente não quer dar crédito a Deus, para Ele dizer assim: deixa eu provar para você que eu tenho poder, deixa eu provar para você que eu posso fazer mais do que você imagina. Sabe, meu amigo, essa noite não desiste. Dê valor aos pequenos começos.
não desiste, tem fé. Sabe por quê? Porque hoje é tempo de chuva. Eu não sei qual é o seu tempo de seca. Eu não sei quais áreas da sua vida está seco. Não cai uma gota de água há muito tempo. Mas de uma coisa eu sei: as portas dos céus aqui estão abertas. E hoje vai descer a chuva. Hoje a seca acaba na sua vida. Porque a chuva de Deus vai vir. E por mais que você tente se esconder, a chuva de Deus vai te pegar. Deus vai fazer você ouvir o som da chuva hoje. Pode ser que você não veja, mas Ele vai fazer você ouvir. Som de chuva pesada. Precisamos entender que ter fé, muitas vezes, é como passar por um processo criativo. Às vezes a forma como começa, não é a forma como termina. Às vezes como as coisas começam na sua vida, isso não determina o seu final. Paga para ver. Acredita que Deus tem poder. Acredita que Ele é fiel o suficiente para te levar daqui para lá. Porque Ele te ama. Porque Ele tem poder. Só que o grande problema nas nossas vidas é que muitas coisas acontecem e são invisíveis. É invisível. A gente não consegue ver nada na nossa frente, nem um palmo na nossa frente. E entenda que muitas vezes na nossa vida, nós vamos ter que passar por um estágio chamado de invisibilidade. Porque muitas vezes esses estágios que nos levam até o produto final, vão ser estágios que querem matar a nossa fé, que querem consumir a nossa fé, que querem nos fazer desistir no começo. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês 3 estágios que matam a nossa fé, que nos fazem desistir, que nos fazem parar de acreditar que Deus ainda está agindo. E o primeiro dele é o estágio da invisibilidade. Estágio da invisibilidade. Se você está anotando, anota aí. Esse é um estágio das nossas vidas que talvez a gente esteja como Elias. A gente ouviu algo, mas ainda não viu nada. Você tem ouvido o som da chuva. Você tem ouvido Deus falar para você: não desiste, continua, persevera, porque eu tenho grandes coisas para te dar, só que você não viu nada. Invisibilidade, estágio da invisibilidade. 1 Reis 18:41 fala que Elias manda Acabe correr. Corre, Acabe, vai comer, vai beber, porque eu já ouço o som da chuva. Isso é necessário para mim, isso é a única coisa que importa. Só que a gente precisa entender algo nesse texto. Para nós, muitas vezes, chuva é sinal de murmuração. Ai, pastor, vai chover. Não vai dar ninguém na igreja domingo. Ninguém sai de casa na chuva, pastor. E o comércio? Eu sou empresário. Na chuva, ninguém vai comprar nada. Na chuva, ninguém sai de casa. E muitas vezes, nós não valorizamos aquilo que temos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, imagine para esse povo que há 3 anos não ouvia uma gota de água cair do céu, não via uma gota de água cair do céu. Tudo que eles precisavam ouvir e queriam ouvir era alguém se levantar e dizer: eu ouço o som de uma chuva, está vindo uma chuva, se prepara, corre, porque você vai sair daqui molhado. Esse povo valorizava algo que eles não tinham. E quantas vezes na nossa vida nós não valorizamos o que temos? Quantas vezes na nossa vida nós não damos valor aos pequenos começos? Nós não damos valor àquele som que Deus está nos fazendo ouvir? Quantas vezes nós não damos valor? E aí você vem para a igreja e fica no relógio, contando as horas para ir embora. Você sai com o seu filho
e fica agoniado porque tem um futebol para assistir, tem alguma coisa para fazer, e não dá valor às coisas que você já tem, às coisas que Deus te entregue nas suas mãos. Deixa eu te dizer uma coisa, não espera você perder para agradecer aquilo que Deus já te deu. Se Deus já te deu, levanta a tua mão, começa a agradecer e começa a dizer, pode ser pequeno, pode ser um começo, mas é o Senhor que me deu e eu vou ser fiel a isso. Deus, acredita, valoriza. Tudo que esse pessoal esperava é um doido se levantar e dizer, eu ouço o som de uma chuva, corre! Corre! E Elias estava ali, pronto para realizar o propósito de Deus. Mas não foi assim que a história aconteceu. A palavra de Deus diz que antes de Deus trazer a chuva de novo, demorou 3 anos. E quando Deus fechou as portas dos céus, Deus disse assim, Elias, sai da cidade, vai para um outro lugar, eu não quero você aqui. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para aquele povo quem era o verdadeiro Deus. Eu vou te mostrar quem é o verdadeiro Deus. Eu vou fazer isso acontecer para vocês sentirem na pele e dar valor ao teu Deus, aquele que te ama e aquele que cuida da sua vida. Mas também, Deus tirou Elias, porque Deus precisava tratar a vida de Elias. Deus precisava cuidar de coisas na vida de Elias que talvez em Israel ele não iria conseguir. Foi preciso que Deus tirasse Elias de cena. Deus precisava tirar Elias dali para cuidar da vida dele. Sabe por quê? Porque entenda que vão existir momentos na nossa vida que Deus vai precisar te tirar de cena para que Ele possa trabalhar em você. Porque às vezes coisas precisam mudar em você para que as coisas ao seu redor mudem. Às vezes é necessário Deus te tirar de cena para Ele falar com você algo que aonde você está, seus ouvidos estão tão entupidos que você não escuta Ele mais. Foi isso que Ele fez com Elias. Ele tirou Elias e disse, Elias, você tem eu tenho um plano na sua vida. E talvez você nasceu para aquele dia onde eu ia te chamar para você orar, para o fogo descer do céu, mas você não está preparado. Você tem ouvido muitos ruídos ao seu redor, eu preciso cuidar de você. Sabe, isso aconteceu com a minha vida. Eu, para quem me conhece, sabe, eu era empresário e servia na igreja, vinha para cá todo domingo, eu estava confortável, eu não precisava mais de nada, eu estava legal. Mas Deus tinha um plano maior na minha vida. E aonde eu estava tão confortável que eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu tinha uma família que cuidava de mim, eu tinha uma mãe que dava tudo para mim, o que eu pedia ela me dava. O que é que eu ia querer escutar Deus? E quando foi em 2016, Deus me tira daqui de Fortaleza e me leva para a Austrália. Olha para onde Deus me levou, para o outro lado do mundo, para Ele me mostrar e dizer, eu precisei te tirar daqui, Saulo. Eu precisei te tirar de cena, porque aqui você não iria ouvir a minha voz. Eu te levei para cá para você entender o plano e o propósito que eu tenho na sua vida. É muito maior do que você imagina. E lá eu estava sozinho, só eu e a minha esposa. E eu consegui entender e viver na dependência de Deus, porque Deus me tirou de cena, e foi assim que Deus fez com Elias. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não só te tira de cena, Ele te prepara, Ele te molda para te trazer de novo, mas quando Ele te leva de novo, Ele te traz para te exaltar, Ele te traz para te mostrar que você está pronto para viver o propósito e a missão de Deus para a sua vida. Tem hora que eu olho para Deus e digo, Deus, eu não mereço tudo que o Senhor tem me dado. Eu não mereço tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Mas é necessário, às vezes, sair de cena para voltar e Deus
começar a agir na nossa vida. Eu não sei como está a sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa Deus agir. Se for necessário Deus te tirar, deixa Ele te tirar. Deixa Ele te levar para onde Ele quer te levar. Talvez aonde você está, você não está ouvindo a voz de Deus. Você não está ouvindo o que Deus quer verdadeiramente para a sua vida. E aí a gente vê Elias pronto. Passa 3 anos longe, volta. E ele vem para talvez a missão da vida dele. Talvez Elias nasceu para aquele dia. Assim que Deus manda ele voltar, ele disse, agora eu vou fazer chover, Elias, volta. Elias volta preparado. Ele corre com ousadia direto para Acabe. E ele diz, Acabe, vamos fazer o seguinte? Vamos descobrir quem é Deus aqui nessa história? Vamos descobrir quem é o verdadeiro Deus? Vamos fazer uma competição? Ok. Prepara 2 holocaustos. Bota madeira. Sacrifica um animal. Agora traz os teus profetas de Baal. E eu vou ficar aqui do lado de Deus. E nós vamos fazer o seguinte. Aquele que orar e o fogo de Deus descer e consumir o holocausto, esse é o verdadeiro Deus. E Acabe diz, beleza. Trouxe 400 profetas de Baal. E a história fala que eles oraram, rodaram no negócio, oraram. Passaram o dia todinho lá pedindo a Baal que descesse o fogo e nada aconteceu. Elias se levanta já, começa a zoar com os caras. Cadê teu Deus? Está no banheiro? Fugiu? Foi embora? E ele diz, acabou a brincadeira. Vou mostrar quem é Deus verdadeiramente. E ele fala, prepara o meu holocausto, bota madeira, sacrifica o animal. Mas sabe de uma coisa? Está muito fácil. Bota água. Pega uma jarra de água e bota. Olha, é muito pouco, bota mais. Tem pouco ainda, bota mais, eu quero que transborde. Botaram mais. E aí a palavra de Deus fala que Elias olha para o céu e ele clama a Deus. E na mesma hora o fogo consome aquele holocausto. O fogo desce e todas as pessoas veem quem é o verdadeiro Deus. Entenda uma coisa, na maioria das vezes, onde Deus mostra a sua presença, é quando nós nos colocamos em situações impossíveis. Onde Deus se revela, onde Deus mostra, onde Deus faz, é quando nós nos colocamos em situações impossíveis. E veja, nós estamos aqui no estágio da invisibilidade, onde você não vê de forma alguma como isso pode dar certo na sua vida. Você não está enxergando, você não está vendo nada. A única coisa que você precisa é de fé. Acreditar que Deus tem poder para fazer o fogo descer. E aí, depois que isso acontece, Elias diz, Acabe, corre, porque eu ouço o som de uma chuva. Vai comer, vai beber. E Acabe vai, mas Elias não. Elias sobe até o Monte Carmelo, porque ele sabia que a história dele ainda não tinha acabado. E aí, ele olha para o servo. Gil, vem aqui, fica aqui. Ele olha para o servo. E aí, ele fala assim para o servo, servo, corre até a montanha. Vai lá em cima, lá no balcão lá do Faça Sua Parte. Vai ser engraçado, porque ele foi 7 vezes, né? Vai, corre. E ele diz, servo, corre. E o servo correu, corre. Vai mais um pouquinho, tem fé, cara. Pode parar aí, vou ser bom contigo. E aí, o servo olha, e o servo não vê nada no horizonte. E o servo volta. Mas volta devagar, porque tu está vindo dar uma notícia ruim. E Elias tinha acabado de matar 400 profetas de Baal. O cara era sanguinário. E aí o servo chega e diz, mestre, tem nada não. Mestre, eu não estou vendo nada. Eu não estou enxergando nada. Eu não estou vendo nada lá, Senhor. A minha pergunta para você é, o servo estava errado? Não. Porque o servo não entendia a natureza de Deus. O servo não entendia a natureza de Deus. E precisa de fé para acreditar na natureza de Deus. Sabe por quê? Porque existe algo na natureza chamado ciclo da água ou ciclo da chuva. E esse ciclo fala que antes de chover,
algo invisível acontece. Antes da nuvem se formar, algo invisível acontece. O oceano começa a evaporar. E esse vapor começa a subir, e esse vapor começa a condensar, e aí a chuva começa a se formar, a água começa a aparecer, e depois a chuva vem. Elias estava ouvindo o som do vapor da água subir. Elias estava ouvindo o som do vapor da água subir para condensar e a chuva vir. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei como é que está as coisas na sua vida, mas não para no estágio da invisibilidade, porque está evaporando, porque está subindo, e a nuvem está se formando, e Deus está fazendo, Deus está operando, só porque você não vê, não quer dizer que Deus não está fazendo. Porque você não vê, não quer dizer que Deus não está agindo. E aí pode ficar aqui, servo, acabou ainda não. Eu acho que aquele servo deve ter dito assim: mestre, eu acho melhor eu ir lá no Acabe para dizer para acabar a festa, porque vai chover não. E aí Elias disse: volta. Pode voltar, servo, traz a cadeira aqui. Volta, corre, vai lá. E aí Elias diz: volta, pode voltar. Volta. Volta. E aí? Nada ainda? Ainda nada? Nenhuma gota. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes na nossa vida o que a gente vai escutar é essa palavra nada, muitas vezes. Pessoas dizendo: nada vai acontecer. Nada vai dar certo, nada vai funcionar, não valorize isso que você está fazendo, porque nada vai dar certo. É nessa hora que a gente precisa confiar e acreditar em Deus, que Deus está agindo na invisibilidade. E aí Deus fala, Elias fala para o servo: volta lá, volta lá. Só que entenda, a palavra de Deus fala, fica aí. A palavra de Deus fala que Elias, ao subir no Monte Carmelo, ele ficou em uma posição muito estranha. Ele ficou assim, ó, com a cabeça entre as pernas, em todo momento. E ele só falava: servo, vai e volta, volta. Volta, pode correr. Tu é corredor, mano. E aí? Nada ainda? Nada ainda. Nada ainda. Já foi 3 vezes. Nada ainda. E aí, Elias estava nessa posição. E ele não saía dessa posição. Sabe por quê? Porque ele entendia algo aqui. Ele entendia que talvez se ele olhasse, ele iria duvidar. Ele entendia que talvez, se ele olhasse, a fé dele poderia ser consumida. Porque ele entendia que tem situações na nossa vida que não é hora de você olhar, é hora de você ouvir, é hora de você escutar, é hora de você saber que Deus é Deus na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, tem hora que não é hora de ver, não é hora de levantar a cabeça, é hora de ouvir Deus falando com você, e Ele vai falar, porque Ele é Deus. E a palavra de Deus diz que Elias falou: volta, corre. E ele foi 5, 6, e na 7ª vez ele volta. E Elias pergunta: e aí? E aí? Tem uma nuvem. Tem uma nuvem. Tem uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Elias ouve o servo falar isso.
E o servo deve ter dito: Senhor, é muito pequena. Pode sentar, Gil, obrigado. E o servo pode ter dito naquela hora: Senhor, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É muito pequena. Eu quase não consigo ver. Eu posso dizer para o Senhor que é insignificante. E é aí onde nós entramos no segundo estágio. Estágio da insignificância. Nós chamamos de insignificante aquilo que muitas vezes Deus tem nos dado em nossas mãos. Nós não damos valor, nós não acreditamos, nós chamamos de insignificante. O estágio da insignificância muitas vezes faz a gente desistir, faz a nossa fé ser consumida, porque é tão pequeno, é um começo tão pequeno, é algo tão pequeno, que você não tem fé o suficiente para continuar, porque é insignificante. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a gente precisa celebrar os pequenos começos, os começos chatos, os pequenos passos, aquilo que a gente chama de insignificante. Eu sei que você tem trabalhado em algo, eu sei que você tem sonhado, eu sei que você tem tido ideias, eu sei que você tem tido planos, sonhos. Não chama de insignificante aquilo que Deus está dizendo, é um começo para a sua vida, é algo que eu tenho colocado na sua mão. Não chama de insignificante aquilo que Deus tem te dado. E ao ouvir aquilo, Elias se levanta, e ele começa a pular, e ele começa a dizer: é agora, vamos correr, porque a chuva vai vir, e ele corre desesperadamente atrás de Acabe, porque ele sabia que não era algo insignificante, ele sabia que era a mão de Deus naquela hora. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você começar algo na sua vida, e a sua mente começar a dizer que é algo insignificante, começa a pular, começa a celebrar, começa a adorar, porque não é insignificante, é o agir de Deus na sua vida, é a mão de Deus. Por mais que seja tão pequena como a mão do homem, aquilo que é pequeno para a sua vida, Deus pode transformar em algo grande, porque Ele tem poder. Aleluia, aleluia. E eu vou te passar uma tarefa de casa. Eu quero que você chegue em casa hoje e você escreva num papel tudo que você tem dito que é insignificante, tudo que você tem dito que é tão pequeno e você não tem dado valor. Os pequenos começos que às vezes são insignificantes, e você vai anotar numa folha e vai dizer: isso é significante, isso tem valor para a minha vida, isso é de Deus para a minha vida. E você vai escrever, e você só vai sair do seu quarto quando você colocar tudo no papel e aquilo estiver dentro de você, queimando e dizendo: isso tem valor, porque foi Deus que me deu. Sabe, você já percebeu que quando você compra um carro zero da concessionária, você sai da concessionária e você começa a ver vários carros iguais, o seu, mesma cor, mesmo modelo? Você já percebeu que quando você está grávida, todo mundo fica grávida? Fulano está grávida, ciclano está grávida. Por quê? Será que é porque o dono da concessionária disse: vamos espalhar vários carros para ele ver que a compra foi boa? Será que foi Deus dizendo: eu vou colocar várias grávidas para ela saber que a minha bênção veio sobre a vida dela? Não. É porque você colocou a sua atenção naquilo. A sua atenção estava voltada para aquilo. E sabe por quê? Muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida, porque você não dá a atenção necessária. Muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida, porque a gente não dá atenção, a gente chama de insignificante. Entenda, você começa a ver, quando você começa a procurar, quando você começa a dar valor às coisas de Deus na nossa vida, na sua vida, Deus começa a fazer isso aparecer, Deus começa a fazer você entender isso.
E Elias agora, ele está correndo na direção da chuva, correndo na direção das bênçãos de Deus, da prosperidade, dos planos de Deus para a vida dele. Mas o texto fala que algo acontece com Elias. E aí é onde a gente entra no terceiro e último estágio da intimidação. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não pode tocar em você no estágio da invisibilidade e no estágio da insignificância. O único estágio que ele pode agir na sua vida é no da intimidação. É o único estágio que o inimigo pode agir. Porque o inimigo, ele não pode impedir que Deus mande a chuva, mas ele pode fazer você não recebê-la. O inimigo não tem poder para parar o agir de Deus, mas ele pode nos intimidar a não receber o que Deus muitas vezes tem derramado sobre a nossa vida. E aqui nós sempre vamos ter duas opções. Uma opção é se esconder com medo da intimidação, ou a outra opção é correr como um criador de chuva, dizendo: Senhor, eu sei que a chuva está vindo. Elias, quando deveria celebrar, ele ficou com medo. Sabe por quê? Porque ele recebe uma mensagem de Jezabel, mulher de Acabe. Ela manda um mensageiro para Elias e disse assim: Elias, Jezabel mandou te falar que você vai morrer porque você matou os profetas de Baal. Sabe, naquela hora, eu acredito que Elias era para ter dito assim: é o quê, mano? Tu tá ficando doido? Quem que essa mulher pensa que é? Quem que essa mulher pensa que ela está se metendo? Avisa ela que se ela abrir a boca mais uma vez, vai cair um raio e vai matar ela. Mas a história não fala assim. A história fala ao contrário. Sabe por quê? Porque Jezabel estava blefando. Ela não ia matar Elias. Porque quem quer fazer alguma coisa, vai e faz, não manda recado. Se ela quisesse matar Elias, ela tinha mandado o guarda prender ele, não dar um recado para ele. E nessa hora Elias fica com medo. Elias fica com medo. E agora, Elias, ele está correndo no sentido contrário da mesma chuva que ele acabou de orar para vir. E sabe, é assim que o diabo às vezes faz na nossa vida. Ele não pode tocar naquilo que Deus nos abençoou, mas ele pode nos intimidar. E a gente vive uma vida de intimidação com medo, dizendo: ai, fulano falou isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, disseram para mim que eu não fizesse isso. Deixa eu te dizer uma coisa: não corre da chuva, não corre das bênçãos, não corre daquilo que já foi vencido por você, para você. Você corre de situações que muitas vezes Deus já falou: eu te dei, está na tua mão, recebe. Não se preocupa, que Deus tem poder para dar conta de Jezabel, para dar conta do inimigo, das setas, das coisas que muitas vezes o inimigo tem nos intimidado. Corre para a chuva, porque está chovendo agora. Eu posso contemplar os céus abertos nessa noite. Chuva, nuvens pesadas, prestes a descer chuva de bênção, de prosperidade, de planos, de coisas de Deus para a sua vida. Eu sinto Deus nesse lugar, eu sinto a chuva neste lugar, eu consigo ver a chuva nesse lugar. Mas sabe, o problema é que tem mais gente acostumada a sobreviver na fome do que na abundância. Tem mais gente acostumada a sobreviver na seca do que na chuva. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a seca acabou hoje. A seca acaba hoje para a sua vida, porque os céus estão abertos e a chuva de Deus vai descer na sua vida. Glória a Deus. Será que você pode ficar em pé?